oi, sejam bem-vindos. Eu chamo Lina Domingos Sambo e este aqui é o consultório. Hoje estamos com ela, a doutora Carla. Uhum. Ela que é médica nutricionista e também médica holística. Ela está um pouco mais direcionada para medicinas alternativas. Para hoje, vamos falar do uso de medicinas alternativas para a menopausa e até na área de nutrição. Doutora Carla, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, eu, Lina. É um prazer enorme poder compartilhar algum conhecimento que eu tenha adquirido ao longo deste tempo, mesmo para me ajudar, ajudando os outros também, e quem sabe salvar algumas vidas, porque tudo indica que este capítulo, ou seja, estes capítulos nos levam a algum caminho não muito bom, mas quem sabe com as soluções que a gente traz e propõe, a gente pode entretanto ficar bem conosco mesmo e para os outros também. Sim, sim. Uhum. Então, vamos lá começar. O que é a menopausa? Bem, para início de conversa, a menopausa é a ausência do ciclo menstrual. É a ausência do ciclo menstrual num período de 2 a 10 anos. Então, isso quer dizer que se alguém está na fase em que começa a haver atrasos, 3 meses, 4 meses tem período, 6 meses não tem período, está a entrar para a última fase chamado climatério. É importante referir que esta questão de climatério e menopausa são conceitos similares, até porque a primeira fase do climatério é aquela que começa a partir dos 30 a 35 anos. Ai, meu Deus, eu nos 30. Pois é, então começa a prestar atenção, porque a partir deste período começa a haver mudanças no teu ciclo menstrual, começa a haver mudanças hormonais, começa a notar muitas diferenças no funcionamento e no metabolismo do teu corpo. Então, falando do tema menopausa, chama-me a um outro tema que está diretamente interligado, porque é uma questão de natureza hormonal e metabólica, que é falar da glândula da tiroide. Mas eu vou esperar que a Lina conduza, né, a conversa e, entretanto, a gente chega lá. Vamos lá, nós queremos todo o conhecimento. Sim, e a doutora falou a partir dos 30 anos. É possível a pessoa começar a experienciar os sintomas um pouco mais cedo, um pouco mais tarde? Sim, isto, como eu disse no início, varia de pessoa para pessoa, cada caso é um caso. Tem mulheres que atingem precocemente a menopausa aos 36 anos de idade, tem aquelas que até mesmo aos 30 anos, mas isto por causa destas questões que eu falava, relacionadas ao funcionamento da glândula da tiroide. Quando existe uma disfunção da tiroide, vai alterar todo um processo hormonal, vai alterar todo um processo metabólico na mulher. Então é preciso, de facto, falarmos das duas coisas. Eu começaria primeiro por referenciar que nós, quando despertamos, não temos o hábito de medir a nossa temperatura basal. A temperatura basal é a temperatura do corpo que a gente usa, efetivamente, este termômetro que podemos usar com as crianças para controlar as febres, por aí fora. Então é necessário a gente fazer uma medição antes mesmo de pôr o pezinho no tapete para ir à casa de banho. No momento que a gente desperta, sejam 4 horas ou 5 horas, até as 5 horas, e a gente mede, põe na axila, passado um tempinho ele vai apitar e dizer a temperatura. Se efetivamente a temperatura estiver abaixo de 36 graus, significa que este ou esta paciente tem hipotireoidismo. E, na verdade, o hipotireoidismo é um tema bastante vasto, complexo, porque nós outros nascemos com hipotireoidismo e nem sabíamos. Os nossos pais provavelmente também já vinham com essa prática, mas existe aqui um pormenor. A partir de que momento tu acabas tendo o dito hipotireoidismo? Por causa dos hábitos, o nosso estilo de vida, nós não tivemos uma educação nutricional no sentido de saber que, bom, somos intolerantes, o nosso intestino, que é o segundo cérebro, é intolerante ao glúten, é intolerante a farinhas brancas e nós vamos consumindo pão, consumindo tudo que é feito com trigo e estamos a intoxicar tanto o nosso organismo no seu todo, como também criamos uma permeabilidade do intestino para não funcionar direito. E temos um fator importante que é o creme dentário, a pasta dentífrica. Ela é rica em flúor e muitas das vezes nós lavamos os dentes
e vamos nos intoxicando, mas não nos intoxicamos no seu todo, intoxicamos a nossa glândula da tiroide. A partir do momento que a gente intoxica a glândula da tiroide, está tudo estragado, porque o nosso sistema metabólico, que é regulado pela glândula da tiroide, começa a funcionar mal. Resultado, com hipotireoidismo, tu acabas tendo resistência insulínica, que é daí que começam a nascer os diabéticos, começas a desenvolver outras doenças autoimunes, como vitiligo, uma série delas. E precisamos de tirar o cloro, que é o mais tóxico, que é usado para o tratamento das águas. Exatamente. Meu Deus. O consumo da água mineral, ela é conservada em garrafas plásticas. E tu sabes que em garrafas plásticas, susceptivelmente, nós aderimos a uma provável mutação de células cancerosas. Então, repare, nós temos o flúor, temos o cloro, temos o chumbo e temos o alumínio. O chumbo encontramos nas panelas, que elas libertam. Porque está na moda usarmos as panelas antiaderentes, as frigideiras antiaderentes, mas elas são feitas com teflon, que é colado. Libera a toxicidade, que a mesma nos leva ao mesmo caminho, as doenças metabólicas, que são os sucessivos tipos de câncer. Então, como tu estás a ver, esta ligação do funcionamento da glândula da tiroide, que ramifica para o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, vai nos levar a todas as outras doenças em cadeia que se fala muito, a hipertensão e todas as outras, e sobretudo os cânceres. Então, existe a relação da menopausa com hipotireoidismo, porque estamos a falar de hormônios. Quando há disfunção na glândula da tiroide, significa que a glândula da tiroide é enganada com o flúor, com o cloro, com o chumbo, porque isso tu pode ver na tabela periódica, como se fosse o mineral iodo, que é o mais importante, chamadas gotas de Lugol. Elas sim é que regulam um bom funcionamento e equilíbrio da glândula da tiroide. Quando tu tens suficiência de iodo na glândula da tiroide, tu não tens nódulos na mama, tu não tens o câncer do ovário, do útero, não tens todos esses problemas. Até porque o iodo para os homens é para a próstata, mas todos os outros cânceres, cistos, eles são eliminados quando, ou nem chegam a aparecer quando existe o iodo. Então, o que quer dizer que a prevalência do câncer do colo do útero, do ovário, da mama principalmente, no nódulos na própria tiroide, é quando nós temos insuficiência de iodo. Então, tudo já parte daqui. É preciso fazer o quê? Primeiro de tudo, é preciso nós desintoxicarmos, porque nós ficamos este tempo todo sem saber que as panelas... essa informação, tem muitas informações que acabam sendo recentes para todos nós. Exatamente. Então, a gente ficou muito tempo a consumir a comida feita nas panelas de alumínio e vamos envenenando, vamos intoxicando, precisamos desintoxicar. Precisamos começar a parar de usar as pastas de dente que têm flúor. Tem que ser sem flúor. Precisamos de consumir ou água, chamam furo, ou água de furo, ou então montarmos nas nossas casas filtros, mesmo no chuveiro, porque a água quente faz com que o cloro entre direto quando a água está muito quente. Então, o nosso banho tem que ser morno. Precisamos também de... Já tiramos as panelas, já tiramos a pasta dentrífica que tem flúor. Estamos a tirar também uma outra questão importante que eu não falei. Precisamos de tirar o roll-on. Se formos a verificar no rótulo, ele sempre tem alumínio. Sim. Logo também dá, quer dizer, abre as portas para o aparecimento de nódulos mamários. Então, quando nós tiramos tudo aquilo que nos intoxica e faz com que a nossa tiroide não funcione direito, olha, o organismo começa a funcionar direito. Muita gente não percebe, porque que a gente tem manchas escuras no rosto e nas pálpebras dos olhos? É melasma. É por falta do iodo e, consequentemente,
nós vamos desenvolvendo esse problema porque já temos o quê? O hipotireoidismo. Então, tiramos o cloro porque passamos a usar uma água que passa pelo filtro, então essa água está em condições de ser hum, consumida. Então, é mais ou menos por aí. Quando entra, então, a ausência, né, porque temos a predominância estrogênica, que é a baixa progesterona. Estou a falar agora de hormônios femininos sexuais. Então, quando baixa a progesterona, é quando a mulher começa a ter a predominância estrogênica. O que é isso? Tu começas a ter um fluxo menstrual bastante intenso, com dias prolongados, com aparecimento de coágulos, muita cólica, e que quando baixa a progesterona vai desencadear o problema no endométrio e começamos a desenvolver endometriose. Então há uma necessidade, porque fiquei com a impressão há um tempo atrás, até antes mesmo de eu entrar para a menopausa, porque acabo de entrar na última fase climatéria, que é a menopausa, que é quando começas a ter ausência do ciclo menstrual. Reparei que esse tempo todo nunca soube, mas isso já desde a juventude, que tinha sempre essa cólica. E isso agudizou mais porque eu tive filho muito tarde, a partir dos 30 anos, e chamavam a gravidez preciosa, mas já era naquela altura que houve mudança. Eu tinha só 2 dias de ciclo, passei a ter uma semana, às vezes 5 dias, muito fluxo, mas afinal eu estava entrando na minha primeira fase do climatério e não tinha me apercebido. Então, quando a gente faz a reposição, é espetacular, porque tu voltas à vida, tu voltas a ser uma mulher que costuma se dizer livre, sem nenhum problemas, porque quando entramos na menopausa nós começamos a desenvolver insônias, cortisol muito alto, ganhamos peso, Sim, desenvolvemos a chamada pochete, porque ela sai, independente de tu comeres ou não, tu começas a ter problemas sérios metabólicos, dias sem conseguir evacuar, muita obstipação. exatamente, irritabilidade constante, fogachos, o calor que vem, que Sim, vai. a minha mãe costuma reclamar. Sim, sim. Algum momento tem frio, algum momento tem muito calor, algum momento não tem paciência, irrita-se com facilidade, falta de libido, o que ela até tem interesse de agradar o seu companheiro, mas efetivamente, se não tem libido, como é que as coisas vão Sim, funcionar? veja, até a questão da secura Isso, a também. secura vaginal, eu ia chegar aí. E a secura vaginal chama-nos a outro conceito, a redução do tamanho da vagina. Quando temos secura vaginal, quando já estamos nessa fase de falta de libido, os lábios ficam finos. E quando eles ficam finos, a gente desenvolve muitas outras particularidades. São fissuras, desenvolvemos muito a infecção urinária de repetição, pelo fato, e as pessoas não percebem, mas eu estou sempre, eu tomo os cuidados todos, mas como é que eu estou constantemente com uma infecção urinária de repetição? É o quadro da menopausa. Então é preciso fazer a reposição, é preciso, em primeiro lugar, fazer a reposição da progesterona e depois disso, eu costumo aconselhar, primeiro, a gente vai ao nosso ginecologista. O nosso ginecologista tem a capacidade de avaliar como é que nós estamos de hormônios, como é que nós estamos de estradiol, como é que nós estamos de progesterona e como é que nós estamos de testosterona. Em função dos indicadores ou os termos de referência, vem já os sintomas. E ele diz, olha, aqui está tudo bem. Não, mas eu sinto isto. Então, a partir do momento que tu já fizeste e tens os teus indicadores, mas os indicadores que tu trazes não te chamam uma reposição, já há necessidade de procurar, portanto, os nossos serviços. Eu estou a falar num sentido alternativo, estou a falar num sentido integrativo e que a gente usa bioidênticos suplementos destes hormônios. Portanto, são naturais, mas com uma assimilação semelhante àquela que nós produzíamos. É por aí. Fazendo a reposição, evitamos questões relacionadas com as doenças metabólicas, que são os cânceres, com o bem-estar e voltamos à vida, como se diz. Então é mais ou menos isso.